Olá a todos! Nesta aula de Design Software, nós vamos falar um pouquinho sobre os laços for. Bem, o objetivo aqui então de aprendizado vai ser conhecer o laço for, entender o que ele faz, quais são as possibilidades. Depois nós vamos ver ele iterando sobre uma lista, né? Ele passando elemento por elemento por uma lista, como é que isso funciona. Depois iterando com uma função range, dentre outras funções que nós vamos comentar. Bem, para aquecer aí os motores, vamos fazer uma primeira atividade aqui, vamos discutir ela. A proposta é o seguinte: faço uma função que percorre uma lista normal de Python, e retorna a soma dos elementos. Então, na verdade, essa lista tem inteiros, né? Tem um monte de número lá dentro. Como é que a gente poderia fazer ela? Provavelmente usando o while aí. Então, 5 minutos para fazer. E eu vou dar a resposta aqui agora. Qual seria a possível resposta? A gente pode criar uma função com a def, né? Def é a instrução do Python para se criar funções. Então, def, soma elementos, nome da minha função, lista vai ser o argumento aí, uma variável que eu vou usar depois dentro da função, posso chamar do que quiser, chamei de lista, e depois eu vou criar uma variávelzinha interna chamada soma, adivinha, vou usar para ir acumulando os valores da minha soma um a um lá dentro. Então eu vou começar com 0, né? E depois, conforme eu vou passando os elementos da lista, eu vou adicionando o valor numérico que está lá dentro da lista. E para passar elemento por elemento, né, iterar pela lista, eu vou precisar de um contador. Então, no caso, eu vou usar uma variável chamada i. Comecei com 0 também, né? O primeiro elemento é sempre o 0 da lista. E aí está lá, while i menor que o tamanho da lista, né? Pega o valor da lista na posição i, né? Então, essa lista tem vários índices, supostamente. Vou pegar de uma das posições, vou incrementar aqui na variável soma. E mais igual a 1. Então, no primeiro momento eu vejo 0, depois 0 mais 1, 1. Então, i vale 1, vejo o elemento número 1, depois 2, 3, até acabar, até ser o tamanho da lista. Tá? E no final, o que eu preciso ver? Eu saio aqui do while e eu tenho aqui o retorna soma, que é a variável que de fato me interessa para retornar para o usuário. Agora nós vamos ver o comando for. O comando for ele é bem interessante, porque ele, da mesma forma que o while, ele é um loop, ele fica iterando várias vezes, mas diferente do while, eu tenho um número definido de vezes que eu vou fazer esse loop. E esse número é definido pelo dado que eu vou passar para ele, uma lista, uma string. Ele vai percorrer essa sequência de dados aí um a um. Então, o for, para quem conhece outras linguagens, tipo C, C++, que você tem lá uma condição de parada, parecido com while, o for aqui no Python não é assim que funciona. O for, você tem que passar obrigatoriamente para ele alguma sequência de dados, aí, uma lista, por exemplo, e ele vai fazer elemento por elemento dessa lista. Olha aqui como é que funciona a chamada dele. Eu tenho for, que é a chamada principal, e aí eu boto elemento. Elemento é o nome de uma variável qualquer que eu queira dar, tá? Aqui eu posso chamar de elemento mesmo, mas é o nome de uma variável que vai receber os dados da minha lista. Então a minha lista tem 10 elementos, o elemento vai receber primeiro 0, depois 1, depois o 2 e tal. Ele vai fazer toda essa operação, né? Ele faz toda a operação e depois volta. Ele faz, volta, faz. Quando acabarem os dados da lista, da sequência, ele não faz mais. Vamos ver agora como é que a gente pode fazer a leitura do comando for. Vamos lá. Podemos ver o código abaixo. For e em minha lista. Essa é a instrução. Eu tenho aqui dentro dele só uma instrução, que é o print e. Dentro desse loop, então, só vai ter um. E a gente pode ler isso aqui como: para cada elemento e em minha lista, imprimo o valor do elemento e. Ok? Então, o for aqui está sendo traduzido como para cada. Inclusive, algumas linguagens chamam de for each mesmo. É esse tipo de instrução. Mas no Python é for, que a gente tem a instrução for. E aqui, o for está realmente pegando cada elemento da lista, botando dentro do e para você imprimir. Vamos ver um exemplo? Melhor, né? Aqui, a gente tem uma lista. Essa lista tem os elementos A1, 3.14 e depois uma outra lista que tem os elementos XYZ.
Então, é uma lista aí com 4 elementos. E eu vou querer tratá-la primeiro pelo loop while. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o i igual a 0. I é o quê? I é meu contador. O i vai ser 0, 1, 2, 3, né? Vai passar por cada elemento. Por quê? Depois eu vou incrementar aqui, ó, i mais igual a 1. Então, o i vai passar por todos os elementos. Quando o i for 4, 4 igual a 4, não é mais menor que 4, então sai do loop. Então, ele vai fazer as 4 iterações que precisam. E eu vou pegar e igual lista i. Então, o i vai ser 0, vou pegar o primeiro elemento, vou colocar dentro dessa variável temporária i e vou imprimir ela. Depois, o i vai ser 1, né, que vai passar para cá. Vai pegar a lista de 1, né, vai pegar o primeiro, que é por acaso 1 mesmo, vai colocar aqui dentro de e print e. Mais igual, vai para 2. E por aí afora, né? Loop while tradicional. Para fazer essa mesma coisa com o for, olha como funciona a lista, na mesma lista, né? For e em lista, ou seja, a lista aqui de cima, e, nome da minha variávelzinha que eu vou ficar usando para ver e poder imprimir, print e. Bem mais simples, né? Então, esse exemplo, ele é muito conveniente. O for realmente vai simplificar muito a vida. Óbvio, o for às vezes não tem uma liberdade, uma flexibilidade que o while tem. Mas se você precisar fazer uma iteração por uma lista, ele realmente atende muito bem. Vamos rodar agora como se fosse um teste de mesa, esse mesmo programa? Vamos lá. Ó. Tenho aqui então o programa, vou rodar a primeira linha aqui, a primeira instrução, a primeira linha de código. Ó. Lista igual a, então eu tenho aqui uma lista aqui de elementos A1, 3.14, e o quarto elemento aqui é outra lista, que tem os valores x, y, z, pouco importa, como se fosse um elemento para essa lista, então essa lista tem 4 elementos. E como é que isso fica na memória? Então, na memória, eu já criei lá um espacinho chamado lista e aloquei o espaço para ela e coloquei os valores, tá? Então, tem lá na memória do teu computador essa lista. Bem, vamos para a próxima instrução? A próxima instrução é essa aqui, ó, for e em lista. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa variável aqui e alocar na memória, e. Isso é uma variável que eu só vou usar para dentro do loop. E vou pegar o primeiro valor ali da posição lista, tá? Então, como lista possui vários elementos, ele atribui o primeiro elemento para a variável e, né? Nessa primeira vez que roda. Quando eu chamo a próxima instrução print e, ele vai imprimir que o e tem o a, né? Que é o primeiro elemento, está lá no meu console. Beleza. O que acontece agora? Bem, agora tem que voltar lá para cima, né? Volto de novo, não acabou a lista. A lista tem 4 elementos, eu só imprimi o primeiro. Então, for e em lista, e vai receber o que agora? E, a variável e vai receber 1. Por quê? Porque é a segunda posição aqui da minha lista, né? O a já foi, agora 1. Então, e vai recebendo os próximos elementos da lista, 1 a 1, até acabar, até o último, tá? Vou lá pro print, volta, print, imprime tudinho, tá? Quando acabar de percorrer, eu vou sair do for, né? Então, tava lá o loop, foi, voltou. Nessa última interação, ele pula fora. Tá? Dá para usar for com strings? Dá também. Na verdade, strings são muito parecidas. Na verdade, se você olhar com cuidado, tem algumas diferenças, mas na prática elas operam da mesma forma, tá? Então, eu criei aqui uma string agora chamada palavra e coloquei dentro dela insper, né? As letras aí são 6 letras. Posso dar um for? Posso também, da mesma forma. Se eu rodar esse comando aqui, ó, vai escrever insper. O print, ele sempre, quando você chama o print, ele vai colocar uma quebra de linha no final. Então, por isso que ficou cada letrinha em uma linha, né? Ele vai pegar a primeira letra aí maiúsculo, print esse maiúsculo, enter, aí quebra para a próxima linha, né? Vai imprimir o N, e por aí afora, até terminar o loop. Existem aquelas pessoas que querem muito saber qual que é a posição da lista. Às vezes você precisa, mas em geral não. Em geral não é muito necessário, mas às vezes pode ser conveniente saber em que posição da lista que você está iterando com for. E para fazer isso, existe uma ajudinha aqui que a gente tem dessa função aqui, enumerate, tá? Uma função do Python bem comum, nada de muito especial, que você bota a lista. O truque do enumerate é o seguinte, quando você passa por isso, ele vai devolver para você duas coisas. Uma, um índice e
o valor do que você tem da tua lista. Então aqui, no caso, você viu que eu separei com vírgula, ele vai sempre preencher o i com 0, 1, 2, 3, por aí afora, e o e com o primeiro, segundo, terceiro. Aí eu fiz aqui um print bonitinho aqui com o ponto format, para a gente ver melhor o que está acontecendo. Então, vai ficar escrito assim, ó, letra, abre colchetes, ele vai pegar o i, né, o índice, fecha colchetes, igual, e aqui o 1, que é o e. Então, se eu rodar esse código, vai aparecer isso aqui na tela, né? Se a gente quiser o índice, o enumerate ajuda a gente nisso. Outra função que ajuda muito é a função range. A função range, na verdade, ela vai contando para a gente. Então, vamos ver com um exemplo aqui que acho que fica mais fácil. Ó. For i in range, também é uma função 5, coloquei como argumento da função range 5, e depois o print i. O que está fazendo aqui? Essa função range, podemos pensar que ela vai estar gerando uma lista com os elementos 0, 1, 2, 3, 4, tudo bem? É sempre do 0 até antes do número que a gente colocou aí, né? Então, no caso, 0, 1, 2, 3, 4, né? Quando eu rodar isso aí, e vir que aparece no console, tá lá, ó, 0, 1, 2, 3, 4, tá? Porque eu estou só imprimindo o i, então é isso que ele vai imprimir, os numerozinhos. O range é bem conveniente quando a gente precisa de um loop, a gente sabe o tamanho de vezes que a gente vai fazer, a gente pode usar o range. O que mais dá para fazer? Olha aqui, ó. O range com dois argumentos agora. 1,5. Quando a gente faz isso, o primeiro argumento, em vez de a gente começar com 0, a gente começa com ele, tá? É isso que vai acontecer. Então, quando a gente rodar esse código, não vai ser mais 0, vai ser 1. Por que 1? Por causa desse 1 aqui. Se fosse 2, era 2, 3, 4, 5 e por aí afora, tá? O range eu posso começar ele de uma posição diferente do 0. É só botar o início e o fim. E tem mais uma terceira opção, que eu não preciso contar de 1 em 1, posso contar de 2 em 2, por exemplo, ou 3 em 3, ou 4 em 4, conforme você quiser. Então eu posso colocar aqui, ó, range, começando do 0, aí eu vou ter que colocar, porque eu vou precisar colocar 3 argumentos, eu vou ter que dizer qual que é o início, mesmo que seja o 0, 5, né, até onde que eu vou, menos 1, né, então esse 4 continua sendo 4 aqui, até 4, só agora eu vou contar de 2 em 2, que é esse número 2 que está aqui. Quando eu rodar esse código aqui, vai lá, dá 0, 2 e 4. Vamos fazer um exercício agora? Então, tem dois exercícios aqui para fazer. Um é, faça um programa que conta, né, imprime na tela, de 0 até 10, usando for e o range, tá? Esse aqui é facinho, hein? E depois, já aproveita e faz outro também, ó. Faça um programa que peça 10 valores para o usuário, né? Input lá, pedindo 10, e coloque em uma lista normal de Python. Em seguida, imprima a soma dos elementos e imprima o maior elemento da lista. E para isso vamos usar o for, tá? Então vai lá, instantinho, 0 já? Então, como é que a gente pode resolver? Primeiro, existem várias formas de resolver, aqui a gente está mostrando uma possibilidade. Então, para o primeiro está dizendo, ó, vamos lá, faça o programa conta de 0 até 10, né? Usando for range. Podemos fazer isso aqui, ó. For i in range 11, né? Porque eu quero até 10. Então, para contar até 10, eu tenho que colocar 11. Vou colocar 10 aqui até 9, né? Print i, né? E aí, o programa roda bonitinho. Qual que é a outra lá? Faça o programa que peça 10 valores dos usuários e imprima a soma deles. Imprima o maior elemento da lista. Então, vamos ver aqui uma possibilidade de implementação. Com certeza não é a mais eficiente, mas acho que dá para entender bem aqui. Ela é bem didática. Primeiro, crie aqui uma lista vazia valores, né? Isso aqui é para criar a lista vazia. Para quê? Para colocar os valores que o usuário vai digitar um a um. E aí eu faço lá. Bem, eu sei que são 10 valores. Aí eu tenho que botar o quê? Botar 10 aqui. Que vai contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Ele está contando até 9, mas são 10 elementos, do 0 ao 9. Tudo bem? Então são 10, 10 aqui mesmo. Depois o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores aqui. Float, né? Então input, digite valor, converto isso aqui para float. Boto dentro de uma variávelzinha temporária aqui, x. E uso o método append, né, da lista, né, valores.append x. Então, conforme eu for digitando, o x vem para cá e adiciona na lista valores, 1 a 1. Perfeito. Agora, o que mais que ele quer? O exercício lá. Imprima a soma de todos os elementos e imprima o elemento da lista. Para fazer isso, eu vou criar
variável chamada soma, que eu vou querer colocar somando 1 a 1, né? Vou incrementando aí os valores que eu vou pegando, e vou criar uma variável maior, que eu vou colocar o maior valor da minha lista. Aqui eu estou supondo que o maior valor, a princípio, é o primeiro elemento, tá? Eu vou assumir, ó. O primeiro elemento deve ser o maior. Vou checar os outros para ver se são maiores. Essa é mais ou menos a ideia, tá? Na verdade, então, isso aí é o famoso, né? É o velho truque do maior, tá? Eu vejo um, depois vendo. Você pode colocar zero, se você, por exemplo, souber que todos os valores aqui são positivos. Mas se você não tem a certeza, por exemplo, são negativos, o zero pode ser o maior valor. Então, cuidado para não começar, às vezes, supondo errado aqui. E aí que eu faço? For val em valores, né? Então, eu vou passar por todos os elementos da minha lista valores e vou colocando dentro dessa variável chamada val. Eu chamei val. Chamei de jeito que eu quis, chamei val. Então, eu somo aqui, 1 a 1, vou somando, e depois eu vejo. Se o val da minha iteração for maior que minha variável maior, né, que começa com o primeiro, aí o maior eu cago esse valor. E isso vai fazendo 1 a 1. Então, o maior sempre vai substituir. Então, dessa forma eu consigo saber quem é o maior. E depois aqui no final, eu imprimo a soma, o maior valor aqui com format. Isso é a aula de hoje. Muito obrigado. Até breve.